Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, imprensa, amigos, colegas, servidores. É uma honra, um prazer tê-los todos aqui. Em tempo, chega o esperado plano de cargos e salários. Diversos vereadores, prefeitos passaram, alguns ajustes, algumas emendas, alguns retalhos, mas finalmente temos um plano de cargos e salários completo, que vem para apreciação desta Câmara, em tempo recorde. O vocábulo popular de que a pressa é inimiga da perfeição se faz presente no plano. É natural, quando se faz uma análise mais apurada do plano, o plano é bom. O Edenilson está por aqui na casa, o plano foi bem elaborado, foi bem construído, mas o tempo curto nos impediu de fazer uma coisa mais importante dessa casa, que era o diálogo, o debate, com as exceções. Porque o bloco completo é possível analisar. Agora, quando vem um projeto para uma Câmara Legislativa, um local de debate com a população, se faz necessário espaço, tempo suficiente para discussão daquelas exceções que nós vamos narrar posteriormente. A questão dos horários, pessoas que foram concursadas para 6 horas, estão trabalhando 8, alguns espaços vão ficar sem servidores, tem toda uma questão que será levantada e, segundo o andamento do projeto, serão ajustadas em emendas posteriores devido à falta de tempo. O plano de cargos e salários é um plano. Ele tem esse aspecto de futuro. É para frente, é para melhorar as condições dos servidores para o futuro. E quando nós falamos em melhorar as condições do servidor para o futuro, nós remetemos a uma questão muito importante. O plano é igual à remuneração, é igual a bolso, é igual a melhores condições salariais para esse servidor sobreviver, remunerar, pagar suas contas e trabalhar com motivação. Mesmo que a motivação não seja um resultado somente da questão financeira. Mas um bom salário ajuda o servidor a trabalhar contente, feliz. E todo o espírito do plano foi nesse sentido, com a Câmara e com o Executivo, de dar melhores condições financeiras a esse servidor. Pois bem, chegamos hoje num dia importante em que o sentimento é o seguinte: o plano extrapola as condições políticas. O plano está acima das diferenças ideológicas. O plano está acima dos interesses particulares, dos interesses políticos, dos interesses partidários. É um plano que tem que vingar, que tem que ser bom para o servidor. Porque Pato Branco é a maior indústria que nós temos na nossa cidade. A Prefeitura Municipal é uma grande prestadora de serviço, que chega a quase 2.000 servidores, e é a que mais emprega, a maior empregadora do município. E nada mais justo, como qualquer relação privada nas empresas, nós percebemos grandes planos de desenvolvimento profissional, de plano de cargos e salários privados, e mais do que atrasado, seria interessante nós termos essa condição em nossa cidade, porque é no serviço que o elemento humano se torna ainda mais importante. A prestação de serviço se dá pelo elemento serviço. Não há computador, os instrumentos, a tecnologia auxilia, mas é no contato pessoal que a população enxerga a prefeitura e é por isso que o servidor precisa ser bem remunerado. Também conhecemos, eu acho que o plano vem corrigir isso, aquele fundamento antigo e discriminatório de que servidor é tudo igual. Eu sou filho de servidor público também, do Estado, mas não é assim, William. Servidor público, o pessoal não quer saber de nada, não tem assim, assado. Essa é uma visão errônea. O plano talvez busque a correção desse adjetivo e de modificar principalmente a postura do servidor junto à comunidade, junto à sociedade. Ou seja, em resumo, o plano tem por objetivo retenção de talentos, retenção dos bons profissionais com boa remuneração, para que todo aquele investimento feito pela comunidade, aquele investimento feito em aprimoramento, em condições melhores de trabalho, seja, por fim, contemplado com servidores que permaneçam na prefeitura por 10, 20, 30 anos, contribuindo com a sua comunidade. Bom, o novo plano de cargos e salários, pode passar, ele é regido pelo direito administrativo. Nós vamos fazer um resgate histórico que é justamente isso, a relação pública com seus agentes, com seus servidores, toda a esfera do direito administrativo que vai organizar, que vai reger esse plano. E a administração pública é dividida em direta, indireta e fundacional. No caso da União dos Estados e Municípios, nós temos um ordenamento jurídico vinculado aos municípios e a administração direta da Prefeitura Municipal. As formas de ingressar
a gestão pública se dá de forma efetiva, os famosos concursos, né, que estão tão priorizados e tão defendidos pelos teóricos do direito e pela Constituição Federal, que regulamenta o tema, que direciona o tema. Os comissionados, que são os cargos políticos e de confiança da prefeitura, e os temporários, da qual nós já tivemos até alguns ajustes que indicar e direcionar o executivo. Os servidores efetivos, que são os concursados, da qual o plano busca conduzir e auxiliar, ele foi contratado mediante concurso público. E um dos princípios que nós vamos trazer daqui a pouco é o princípio da igualdade, talvez seja o elemento mais importante da qual o plano tem que preservar. Pode seguir. Muito bem. O novo plano de cargos e salários, ele foi dividido de tal forma que nós temos duas grandes categorias chamadas nesse plano como cargos. Os cargos multifuncionais e os cargos de nível superior. Os cargos multifuncionais, por sua vez, foram divididos em três categorias: agentes de apoio, assistentes em gestão e assistente em saúde. Um exemplo, na questão de agentes de apoio, se enquadram os agentes de trânsito, auxiliar de cozinha, auxiliar de educação infantil e por aí vai. Ou seja, todos aqueles cargos para qual os senhores servidores fizeram concurso, cargo de técnico de enfermagem, por exemplo, ele passa a valer como um assistente em saúde. Sua função vai ser determinada depois, mas são três matrizes que vão direcionar toda a questão funcional, salarial e os vencimentos. E a discussão é justamente essa, que conversava anteriormente com o jurídico, e nos preocupando com a qualidade do plano, há algumas discussões que nós vamos ter que aprofundar num segundo momento. Mas é a seguinte: aquela pessoa que faz o concurso público para telefonista, por exemplo, com vencimento de R$ 791,81, ele fez um concurso para telefonista. Mas, havendo espaço para outras telefonistas na prefeitura, sobrando vaga digamos, de eletricista oficial ou de outra categoria, essa pessoa que passou no concurso para telefonista, respeitando algumas atribuições do plano, pode ser eletricista oficial. Então a preocupação que eu trouxe, e os servidores vão ter que ajudar, mesmo com os vereadores da próxima legislatura, é fiscalizar o seguinte: um preceito constitucional muito importante é a questão da bula concurso público, é o princípio da igualdade. Então não será permitido, e tem que ter atenção para isso, junto com o executivo vai ter que ter muita atenção com isso, é que algumas pessoas, a gente sabe que nós estamos trabalhando em cima da exceção, pode fazer um concurso para telefonista, mas ter todos os pré-requisitos para ser eletricista oficial. E a partir do momento que sobrar uma vaga para eletricista oficial, ele pode ascender esse cargo. Isso, seja na assistente de gestão, nas outras modalidades, pode afetar diretamente a questão salarial. E é essa preocupação, não vou me ater aqui aos pontos específicos do projeto, e sim ao princípio geral do plano, que é bom, é positivo, ele traz melhorias, ele traz condições melhores para os servidores, mas é necessário um ato preventivo de fiscalização muito firme e de coerência, naturalmente, de prudência no executivo, quando for fazer esse reenquadramento funcional, porque qualquer desvio ou falta de atenção à praxe, à legislação que está sendo aprovada hoje, que será discutida, pode ser atos de improbidade administrativa, porque prejudica a questão do concurso, do princípio da isonomia. Pode passar mais um. Então, no artigo 13º, ele relata: essa é a minha maior preocupação com o plano. A progressão multifuncional é a possibilidade de desempenhar uma nova função dentro do mesmo cargo. É essa discussão que vem permeando, vem gerando polêmica, alguns entendimentos que não vai ter problema, porque está regulamentado, talvez um bom decreto depois ajustando isso seja suficiente, mas essa é uma questão muito delicada. E depois no artigo 13º, no seu parágrafo 5º, sempre que houver vagas em cargos ou funções não preenchidos pelos servidores estáveis, o Poder Executivo poderá proceder ao seu preenchimento por meio de concurso público. Aqui é uma questão de entendimento que prioriza quem está para assumir um cargo público em função do concurso. É uma discussão que nós vamos levantar depois, mas essa preocupação que ao relatar eu me ative, justamente para não prejudicar o servidor que está na sua função ou aqueles que vão adentrar o quadro público pela questão do concurso. Porque não há nada mais desgastante do que uma pessoa se sentir injustiçada ou a sua ascensão ao trabalho ou ao poder público. Então,
para finalizar, eu gostaria de fazer apenas uma colocação. Quando chegou o projeto aqui, e nós estamos bem imbuídos dessa questão, não é político, nós vamos votar o projeto. Desde o primeiro momento nós tivemos resistência, pode ser difícil, pode ser complicado, isso aqui não é brincadeira, pode ficar gente prejudicada, tem que ter cuidado, isso nós falamos todas as sessões. Mas, compreendendo a necessidade de acelerar o processo, a data 10 de abril, 10 de abril agora, essa lei aprovada pela Câmara precisa estar publicada, e até 10 de abril, o Departamento de RH junto com a Prefeitura precisa gerir todos os atos públicos. Até 10 de abril. E agora eu vou devolver para o Executivo, e usando as palavras do nosso presidente, que falou muito bem, nós não vamos nos ater aos preciosismos, agora que o Executivo não se atém aos preciosismos agora. Porque se não for aprovado até 10 de abril, para valer esse salário até 10 de maio, 10 de junho, é só para o ano que vem. Então nós não podemos ter a irresponsabilidade, a leveza de aprovar um projeto dessa magnitude em ano político, para dizer que compromissos de governo foram atendidos. Nós estamos pensando no município. E é por isso que eu termino meu relato solicitando encarecidamente, eu tenho certeza que os vereadores estão engajados, vamos fazer essa pressão política, para que 10 de abril, o prefeito, como já mencionou, o compromisso com o plano, consiga publicar, promulgar, e o Edenilson vai ter trabalho forte, Edenilson, para colocar todos os atos públicos em dia, para que em maio o servidor tenha de fato seus avanços nos vencimentos e nos salários. A postura da Câmara foi exemplar. Nós não dividimos questões políticas, diferenças políticas, que elas são muito presentes aqui. Nós não fomos miúdos em discutir politicamente em prol do servidor, mas agora nós vamos cobrar, como instituição independente, como poder instituído, a responsabilidade e a integridade do Executivo que faça valer. Porque senão vou ser o primeiro a criticar de hoje até o último dia do ano, dessa legislatura, se esse plano não chegar no bolso do servidor. Seria isso, presidente.